desde Moisés, quando a gente olha para a história, a gente já percebe um povo muito difícil, um povo muito incrédulo, um povo muito murmurador, né? Pois bem, eles, após a morte de Josué, eles esqueceram rapidamente de Deus, da fidelidade de Deus para com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué. Eles então adotam os deuses, a idolatria de escravos, de povos que estavam ali na Terra Prometida, os cananeus, por exemplo. A tal ponto que eles começam a oferecer sacrifícios, a gente vai ver um pouco mais para frente, até sacrifício de crianças, porque eles se misturaram com a cultura pagã desses outros povos. Pois bem, então agora a cultura aqui de Israel, o ciclo ele se repete para cada um dos 6 juízes principais desse livro aqui. A gente já viu, né, o ciclo se repetindo, mas que ciclo é esse? Bom, o ciclo vicioso. Israel primeiro, né? Eles pecavam. Depois do pecado, eles eram oprimidos. Então eles se tornavam idólatras. Depois disso vinha a opressão, porque era uma consequência da lei. Vinha a punição. Então eles eram oprimidos, escravizados. Depois disso, alguém era levantado para denunciar os erros deles, daí eles arrependiam. Depois que arrependiam, então, Deus enviava um juiz libertador, né? Então chegava um governante, e aí fazia guerra contra os inimigos e estabelecia um tempo de paz. Ok? Então esse ciclo vicioso aqui, ele se repete muito, o tempo inteiro aqui no livro de Juízes. E é sobre isso, é sobre esse momento da história que nós estamos vendo. O povo na Terra Prometida sendo governado então por juízes. O povo esquecendo da lei do Senhor, se misturando com outros povos, e aí Deus levanta um juiz então para lembrar, instruir e dar uma direção para esse povo. A partir da instrução, eles se arrependiam então e voltavam a ter paz. Depois de um tempo de paz, idolatria novamente, pecado novamente, opressão novamente, escravidão, arrependimento e restauração. Ok? Chegamos então no capítulo 7, que conta a história de um dos juízes de Israel, ele é um exímio guerreiro também, que esse homem é Gideão. Diz assim, o nome dele também era tido como Jerubaal. Quem Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele, se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, ao lado norte, perto do Monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Interessante, né? Não dá com Deus, não funciona na força humana. É um problema para Deus. Olha só, peraí, se o exército é grande, qual é o problema? É certo que a vitória vai ser mais fácil, mas para Deus não é assim. Deus está dizendo, tem gente demais aí. Por isso eu não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Olha Deus. Tem coisas que se acontece do jeito que a gente quer, né, a glória é nossa. E agora Deus disse, eu não vou deixar vocês derrotar com essa força, porque com essa força a glória é de vocês, mas com pouca força a glória é minha. Anuncia ao povo o seguinte: quem estiver com medo que saia do monte Gilboa e volte para casa. Então imagina, eles estão ali com o exército, vão enfrentar os inimigos, e aí Gideão diz o seguinte: olha, quem está com medo volta para casa. Mas Gideão anunciou e 22 mil homens voltaram, só tinha 22 mil com medo. E ficaram 10 mil homens. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados daqueles, né, ou dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber.
Aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhe darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Você tem noção disso? 32 mil homens voltaram para casa. Deus agora vai dar a vitória para o povo com 300. Mostra que não depende da nossa capacidade. Só aponta que as nossas guerras não dependem da nossa capacidade. As nossas guerras dependem da intervenção do Senhor. Com 300 homens que lamberam a água, o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhe darei vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor Deus disse a Gideão: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a você. Mas se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles. Leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo, e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale, como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tanto como os grãos de areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo. Ele dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou do avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: é a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: levantem-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro. Meu Deus do céu, olha o cenário aqui. Gideão separou os 300 em grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro. O que é isso? Chifres de carneiro? Isso aponta para o cordeiro, carneiro. O carneiro é o cordeiro que se fez pecado, né? Então, assim, as nossas guerras, elas devem ser precedidas do anúncio do Evangelho. O poder da cruz, a obra da cruz, o sacrifício de Cristo. É assim que nós vamos vencer a nossa guerra, anunciando aquilo que a cruz fez, a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. É o anúncio da obra da cruz, é o anúncio da obra redentiva, poderosa. Nós vencemos agora por meio de Cristo Jesus. E cada homem uma corneta, um chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro. E disse: olhem para mim, e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e os seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo ficou gritando. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zererá e foram a Bet-sita e até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então os homens das tribos de Naftali, de Asséria e das 2 metades da tribo de Manassés foram chamados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros para dizerem a todos os que moravam na região montanhosa de Efraim: desçam e lutem contra os midianitas, defendam o rio Jordão e os seus riachos até Betibara, e não deixem os midianitas atravessarem. Então os homens de Efraim foram e defenderam o rio Jordão até os seus riachos, até Betibara. Eles prenderam Oreb e Zeeb, os 2 chefes midianitas,
Mataram Oreb na pedra de Oreb e mataram Zeeb no seu tanque de pisar uvas. Continuaram a perseguir os midianitas e levantaram a cabeça de Oreb. E levaram a cabeça de Oreb e de Zeeb para Gideão, que estava a leste do rio Jordão. Os homens da tribo de Efraim disseram a Gideão: por que você não nos chamou para quando foi lutar contra os midianitas? Por que você fez isso com a gente? E tiveram uma discussão muito forte com Gideão. Mas ele lhes disse: o que eu fiz com os midianitas não é nada comparado com o que vocês fizeram. Até aquilo que o menor dos homens de Efraim fez tem mais valor do que aquilo que todos os homens do grupo de família de Abner fizeram. Deus entregou Oreb e Zeeb, os chefes dos midianitas, a vocês. O que foi que eu fiz que possa ser comparado com isso? Quando Gideão disse isso, os homens de Efraim ficaram menos zangados. Gideão e seus 300 homens foram até o rio Jordão e o atravessaram. Eles estavam muito cansados, mas continuaram a perseguir o inimigo. Então Gideão fez aos homens da cidade de Sucote o seguinte pedido: estou perseguindo o chefe dos midianitas, Zeba e Salmuna, e os seus homens estão muito cansados. Por favor, deem comida para eles. Mas os chefes de Sucote responderam: por que devemos dar comida para o seu exército? Você ainda não prendeu Zeba e Salmuna? Aí Gideão disse: está bem, mas quando o Senhor me entregar Zeba e Salmuna, eu rasgarei a carne de vocês como os espinhos das plantas do deserto. Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens dali. Mas os homens de Penuel lhe deram a mesma resposta que os homens de Sucote tinham dado. Aí Gideão disse: quando eu voltar são e salvo, derrubarei essa torre. Zeba e Salmuna estavam em Carcor com seu exército. De todo o exército dos povos do deserto, restavam apenas 15 mil homens. 120 mil tinham sido mortos. Uau! Gideão foi pelo caminho que rodeava o deserto, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército inimigo. Zeba e Salmuna, os dois chefes midianitas, fugiram. Mas ele os perseguiu e os prendeu, e o exército inteiro foi derrotado. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. Então o rapaz escreveu para Gideão os nomes dos 77 chefes e líderes de Sucote. Aí Gideão foi falar com os homens de Sucote e disse: vocês lembram de quando me desprezaram? Vocês disseram que não iam dar comida para o meu exército cansado, porque eu ainda não tinha prendido Zeba e Salmuna. Muito bem, aqui estão eles. Então pegou espinhos das plantas do deserto e com eles castigou os chefes de Sucote. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Aí perguntou a Zeba e Salmuna: com que se pareciam os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: pareciam com você. Todos tinham jeito de príncipe. Gideão disse: e eles eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Juro pelo Senhor Deus que se vocês não os tivessem matado, eu também não mataria vocês. E disse a Jéter, o seu filho mais velho: levante-se e mate-os. Mas o rapaz não tirou a sua espada. Ele estava com medo, pois ainda era muito novo. Então Zeba e Salmuna disseram a Gideão: venha você mesmo nos matar, porque é para isso é preciso ter coragem de homem. Aí Gideão matou Zeba e Salmuna e pegou os enfeites em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Os homens de Israel disseram a Gideão: você nos salvou dos midianitas, portanto seja nosso governador. E depois de você, o seu filho e o seu neto. Gideão respondeu: eu não serei governador de vocês, e o meu filho também não. O Senhor Deus é quem será governador de vocês. Continuou: mas vou fazer um pedido. Cada um dê um dos brincos que tirou dos vencidos. Os midianitas usavam argolas de ouro nas orelhas porque eram gente do deserto. Os homens de Gideão responderam: nós os daremos com prazer a você. Então estenderam uma capa e cada um pôs nela os brincos que tinha tomado os midianitas. Os brincos de ouro que Gideão pediu pesaram quase 30 quilos. Isso fora os enfeites, os colares e as roupas de púrpura que os chefes de Midian usavam, e sem contar também os enfeites que estavam no pescoço dos seus camelos. Com o ouro, Gideão fez um ídolo e colocou em Ofra, a sua cidade. Então todos os israelitas abandonaram a Deus e iam lá para adorar o ídolo. E isso foi uma armadilha para Gideão e a sua gente. Os midianitas foram derrotados pelos israelitas e por muito tempo deixaram de ser uma ameaça para eles.
e a terra ficou em paz durante 40 anos, enquanto Gideão viveu. Você percebe? O povo estava em caos, Deus levanta um homem, agora ele faz luta contra os inimigos, vence os inimigos e estabelece paz. Gideão voltou e ficou morando na sua própria casa. Ele foi pai de 70 filhos, pois tinha muitas mulheres. Ele também teve uma concubina em Siquém, e ela lhe deu um filho. Gideão pôs o nome dele de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu bem velho e foi sepultado no túmulo de Joás, o seu pai, em Ofra, a cidade do grupo de famílias de Abiezer. Depois que Gideão morreu, o povo de Israel abandonou a Deus novamente e adorou os deuses dos cananeus. Eles adoraram Baal-Berite como seu Deus. Não serviram por muito tempo ao Senhor Deus, que os havia livrado de todos os inimigos que viviam ao redor deles. E também não foram agradecidos à família de Gideão por tudo de bom que ele havia feito para o povo de Israel. Um minuto só. Abimeleque, filho de Gideão, foi à cidade de Siquém, onde viviam todos os parentes da sua mãe. Ele pediu que estes perguntassem aos homens de Siquém: o que é que vocês preferem, ser governados pelos 70 filhos de Gideão ou por um só homem? Lembre que Abimeleque é do mesmo sangue de vocês. Então os parentes da sua mãe falaram sobre isso com os homens de Siquém, e eles resolveram seguir Abimeleque, porque era parente deles. Deram a eles 800 gramas de prata tirados do templo de Baal-Berite. Com essa prata, Abimeleque contratou alguns homens ordinários para o seguirem. Abimeleque foi para a casa do seu pai em Ofra, e ali, em cima de uma só pedra, ele matou os seus 70 irmãos, os filhos de Gideão. Meu Deus do céu. Mas Jotão, o filho mais moço, se escondeu e não foi assassinado. Então todos os homens de Siquém e de Bet-Milo se reuniram na árvore sagrada de Siquém e ali fizeram de Abimeleque o seu rei. Quando Jotão soube disso, subiu até o alto do monte Gerizim e gritou para eles: homens de Siquém, me escutem, e Deus escutará vocês. Aí Jotão disse: uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então disseram à oliveira: seja o nosso rei. E a oliveira respondeu: para governar vocês eu teria de parar de dar o meu azeite, usado para honrar os deuses e os seres humanos. Aí as árvores pediram à figueira: venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu: para governar vocês eu teria de parar de dar os meus figos, tão doces. Então as árvores disseram à parreira: venha ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu: para governar vocês eu teria de parar de dar o meu vinho, que alegra os deuses e os seres humanos. Aí todas as árvores pediram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu: se vocês querem mesmo que me fazer o seu rei, venham e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros do Líbano. Então Jotão continuou: será que vocês foram sinceros e honestos quando fizeram de Abimeleque um rei? E será que vocês trataram Gideão e a sua família com decência e de acordo com o que ele merecia? Lembre que o meu pai lutou por vocês. Ele arriscou a vida para salvá-los dos midianitas. Mas hoje vocês estão contra a família do meu pai. Vocês mataram seus 70 filhos em cima de uma só pedra. E depois fizeram do seu filho Abimeleque, que é filho de uma escrava, o rei de Siquém. Fizeram isso somente porque ele é parente de vocês. Agora, se o que vocês fizeram hoje com Gideão e a sua família foi sincero e honesto, então sejam felizes com Abimeleque, e que ele seja feliz com vocês. Mas se não, que Abimeleque saia,
que de Abimeleque saia fogo e queime os homens de Siquém e de Bet-Milo. E que saia fogo dos homens de Siquém e de Bet-Milo e queime Abimeleque. Aí Jotão fugiu e foi viver em Beer, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. Abimeleque governou o povo de Israel durante 3 anos. Então Deus fez com que Abimeleque e os homens de Siquém se odiassem. Eles se revoltaram contra Abimeleque. Isso aconteceu para que Abimeleque e os homens de Siquém, que o haviam ajudado a matar os 70 filhos de Gideão, pagassem pelo seu crime. Os moradores de Siquém puseram homens escondidos no alto das montanhas para matar Abimeleque. Eles assaltavam todos os que passavam por aquele caminho, e Abimeleque soube disso. Gaal, filho de Ebed, foi com seus irmãos para Siquém, e os homens dali confiaram nele. Eles foram até as suas plantações, apanharam uvas e prepararam vinho. Então fizeram uma festa. Depois entraram no templo do seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Aí Gaal disse: por que estamos sendo dominados por Abimeleque? Que tipo de homem somos nós, os homens de Siquém? E quem é ele? É o filho de Gideão. No entanto, Zebul recebe ordens dele, que devemos ser dominados por ele. Sejam fiéis ao seu antepassado Amor, pai de Siquém. Ah, se eu fosse o líder desse povo, expulsaria Abimeleque e diria: já que o seu exército é tão grande, então saia e lute. Zebul, governador da cidade, ficou com muita raiva quando soube que Gaal tinha dito, e mandou mensageiros a Abimeleque que estava em Arumá para dizer a ele: Gaal, filho de Ebed, e os seus irmãos vieram a Siquém e estão atiçando o povo contra você. Por isso faça o seguinte: durante a noite você e os seus homens saiam e se escondam nos campos. Amanhã levantem-se ao nascer do sol e ataquem de surpresa a cidade. Quando Gaal e seus homens saírem para lutar, ataquem com tudo que vocês tiverem. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram durante a noite, se esconderam fora de Siquém, divididos em 4 grupos. Gaal se levantou e foi para o portão da cidade. Aí Abimeleque e os seus homens saíram de onde estavam escondidos. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: veja, vem gente descendo do alto das montanhas. Mas Zebul respondeu: não são homens, são as sombras das montanhas. Porém Gaal disse: veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e um grupo vem vindo da árvore sagrada. Então Zebul disse: onde foi parar a conversa? Não foi você quem perguntou por que deveríamos servir Abimeleque? Pois são estes os homens de quem você estava caçoando. Sai agora e lute contra eles. Aí Gaal saiu na frente dos homens e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o atacou e Gaal fugiu. Muitos homens caíram feridos até perto do portão da cidade. Então Abimeleque voltou para Arumá, e Zebul foi até Siquém e expulsou de lá Gaal e os seus irmãos. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para os campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então ele dividiu os seus homens em 3 grupos e os deixou escondidos no campo esperando. Quando Abimeleque viu o povo saindo da cidade, saiu de onde estava escondido e os matou. Abimeleque e o seu grupo atacaram de surpresa e tomaram conta do portão da cidade. Os outros 2 grupos atacaram o povo que estava nos campos e mataram todos. Abimeleque combateu os homens da cidade o dia todo. Tomou a cidade e matou os seus moradores. Então destruiu a cidade e espalhou sal no chão. Quando os chefes da torre de Siquém souberam disso, foram todos para a fortaleza do templo de Baal-Berit para ficarem em segurança. Mas Abimeleque soube que eles estavam reunidos lá. Aí subiu o monte Salmão com os seus homens. Pegou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs no ombro. Disse aos homens para fazerem depressa a mesma coisa. E cada um deles cortou um galho de árvore. Depois eles seguiram Abimeleque e fizeram uma pilha de galhos encostados na fortaleza. Em seguida puseram fogo nos galhos e queimaram a fortaleza com toda a gente dentro. Assim, morreram todos os moradores da torre de Siquém, mais ou menos 1000 homens e mulheres. Depois Abimeleque foi a Tebes, cercou a cidade e a conquistou. Em Tebes havia uma forte torre. Todos os homens e mulheres e os líderes da cidade correram e entraram nela. Fecharam as portas e foram para o terraço. Abimeleque avançou, atacou a torre e chegou até a porta para pôr fogo nela. Mas uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e quebrou o seu crânio.
Aí ele chamou depressa o moço que carregava suas armas e disse: tire a sua espada e me mate. Não quero que digam que fui morto por uma mulher. Então um rapaz tirou a espada e o matou. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram todos para sua casa. E assim Deus castigou Abimeleque pelo crime que havia cometido contra o seu pai, o crime de matar os seus 70 irmãos. E como castigo pela maldade dos homens de Siquém, Deus fez com que eles sofressem. E ainda aconteceu que Jotão, filho de Gideão, tinha dito que ia acontecer quando os amaldiçoou. Muito bom. Capítulo 10. Depois que Abimeleque, Tolá, filho de Puá e neto de Dodô, veio libertar o... Depois de Abimeleque, Tolá, filho de Puá e neto de Dodô, veio libertar o povo de Israel. Ele era da tribo de Zacar e morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Tolá foi líder de Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Em seguida, apareceu Jair, da terra de Gileade. Jair foi líder de Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos, montavam 30 jumentos. Os seus filhos tinham 30 cidades na região de Gileade. Elas são chamadas até hoje de cidades de Jair. Jair morreu e foi sepultado em Camon. E mais uma vez, os israelitas pecaram contra Deus, o Senhor. Adoraram o deus Baal de várias cidades, a deus Astarote e também os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então ele ficou muito irado com os israelitas e deixou que sofressem nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Aquele mesmo ano, eles derrotaram os israelitas e os escravizaram. Durante 18 anos, eles escravizaram todos os israelitas que viviam em Gileade, a leste do Rio Jordão, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Rio Jordão para lutar contra as tribos de Judá, de Benjamim e de Efraim. E assim Israel passava por uma grande aflição. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, orando assim: nosso Deus, nós pecamos contra ti porque te deixamos e adoramos os deuses dos cananeus. E o Senhor respondeu: no passado, os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas escravizaram vocês, e vocês me pediram socorro, e eu os salvei deles. Mas assim mesmo vocês me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso eu não vou mais ajudá-los. Agora peçam socorro aos deuses que vocês escolheram, que eles os ajudem quando vocês estiverem em dificuldades. Mas o povo de Israel respondeu: de fato nós pecamos, faze de nós o que quiseres, mas salva-nos hoje, por favor. Então eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus, o Senhor, e teve pena deles por causa da situação difícil em que estavam. Então o exército amonita veio e acampou em Mispa, e os chefes e o povo de Gileade combinaram que o homem que comandasse os israelitas na luta contra os amonitas seria o chefe dos moradores de Gileade. Jefté, na região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo: você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: venha com a gente e seja o nosso chefe de guerra contra os amonitas. Jefté respondeu:
Eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda? Agora estão em dificuldade? Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas, responderam eles. Jefté disse: se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor me der a vitória, eu serei governador de vocês. Está certo? Eles responderam: sim, nós faremos como você diz. O Senhor é a nossa testemunha. Aí Jefté foi com o chefe de Gileade e o povo o colocou como governador e chefe. E em Mispa, na presença do Senhor, Jefté fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Então Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas. Os mensageiros disseram: o que é que vocês têm contra mim? Por que invadiram o meu país? O rei dos amonitas respondeu: quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra, desde o rio Arnon até os rios Jaboque e Jordão. Agora, sem luta, vocês devem devolver a minha terra. Jefté mandou outros mensageiros ao rei dos amonitas, com a seguinte resposta: o povo de Israel não tomou a terra de Moabe nem a terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o golfo de Acaba, e daí a Cádiz, até Cádiz. Eles mandaram mensageiros ao rei dos Edomitas, pedindo licença para passar pelas suas terras, mas ele não deixou. Então os israelitas pediram a mesma coisa ao rei de Moabe, porém ele não deixou. Por isso os israelitas ficaram em Cádiz. Eles foram pelo deserto, rodearam a terra dos Edomitas e dos Moabitas, e chegaram até a parte leste de Moabe, do outro lado do rio Arnon. Acamparam ali, mas não atravessaram o rio porque estava na fronteira de Moabe. Aí os israelitas mandaram mensageiros a Seom, o rei do amorreu, de Hesbom, que pediram licença para atravessar aquele país a fim de poderem chegar à sua terra. Mas Seom não deixou. Levou todo o seu exército, acampou em Jaza e atacou o povo de Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos os seus homens. E assim os israelitas conquistaram toda a terra que era dos amorreus. Tomaram toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnon até o sul, até o rio Jaboque ao norte, e desde o deserto a leste até o rio Jordão a oeste. Assim foi o Senhor, o Deus de Israel, quem expulsou os amorreus para o seu povo, os israelitas. E agora vocês querem tentar tomar a terra de volta? Podem ficar com tudo que queremos. Pode ficar com tudo o que queremos. O Deus de vocês lhes deu. Mas nós vamos ficar com tudo que o Senhor, nosso Deus, conquistou para nós. Você pensa que é muito melhor do que Balaque, filho de Zippor, que era pai de Moabe? Será que alguma vez ele desafiou Israel? Quando foi que ele guerreou contra nós? Durante 300 anos, o povo de Israel morou em Hesbom e Aroer. Morou também nas cidades vizinhas e em todas as cidades das margens do rio Arnon. Por que foi que vocês não tomaram essa cidade de volta durante todo esse tempo? Não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que fazem mal querendo lutar contra mim. O Senhor é o juiz. Ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos moabitas não quis ouvir a mensagem que Jefté havia mandado. Então o Espírito do Senhor dominou Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés e voltou para Mispa, em Gileade. Dali foi para Amon e prometeu ao Senhor o seguinte: se fizer com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa, para me encontrar quando eu voltar para a guerra. Eu o oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas, e o Senhor lhe deu vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aroer até perto de Minite, 20 cidades ao todo, e conquistou Abel Caraim. Houve uma grande matança, e os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, atacando e tocando, dançando e tocando pandeiro. Ela era filha única, não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté a viu
ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: Ah, minha filha, você está partindo meu coração, porque tem de ser você quem vai me fazer sofrer. Meu Deus, oh Deus, ele fez uma promessa. Primeiro que saísse de casa, seria sacrificado. E agora quem sai primeiro? A menina, a filha dele. Ah, minha filha, você está partindo meu coração, porque tem de ser você quem vai me fazer sofrer. Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. Ela respondeu: Se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça a mim o que prometeu. Meu Deus do céu. Pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. E continuou: Só peço uma coisa, deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. Meu Deus do céu. E o pai delas deixou que ela fosse por 2 meses. Então, ela e as suas amigas saíram pelas montanhas chorando, porque ela nunca mais chegaria a ser mãe. Depois de 2 meses, ela voltou para o pai, e ele fez o que havia prometido a Deus. Assim ela morreu virgem. Daí veio o costume de as mulheres israelitas saírem durante 4 dias todos os anos para chorar pela filha de Jefté, o Gileadita. Um minuto só. Os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafon e disseram a Jefté: Por que você saiu para combater os amonitas e não nos chamou para irmos também? Por causa disso nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Mas Jefté respondeu: Eu e o meu povo tínhamos uma briga séria com os amonitas. Chamei vocês, mas vocês não me livraram deles. Quando vi que vocês não iam me ajudar, arrisquei a vida e fui combater contra eles. E o Senhor Deus me deu a vitória. Então por que vocês vêm agora lutar contra mim? Aí Jefté juntou todos os homens de Gileade. Eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Você está percebendo o caos aqui, hein? Que o próprio povo de Israel está brigando uns com os outros. Fizeram isso, eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito: Vocês gileaditas, que moram nas terras de Efraim e de Manassés, são desertores de Efraim. Para não deixar que os efraimitas passassem, os gileaditas tomaram os lugares onde o rio Jordão podia ser atravessado. Quando algum efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio, os homens de Gileade perguntavam: Você é efraimita? E se ele respondia que não, eles mandavam dizer a palavra Shibolete. Mas se ele dizia Sibolete, porque não podia falar direito a palavra, então o agarravam e matavam ali mesmo, na beira do Jordão. Naquela ocasião foram mortos 42.000 efraimitas. Jefté, o gileadita, governou Israel durante 6 anos. Então morreu e foi sepultado na sua cidade natal, em Gileade. Depois de Jefté, Ibsã, da cidade de Belém, governou o povo de Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Deixou que as 30 filhas casassem com um rapaz de fora do seu grupo de famílias e trouxe 30 moças de fora para casarem com seus filhos. Ibsã governou Israel 7 anos, então morreu e foi sepultado em Belém. Você está percebendo aqui a permissão para relacionar com povos fora da sua tribo? E aí então a idolatria ia tomando conta de Israel, né? Depois de Ibsã, Elon, que era da tribo de Zebulon, governou Israel 10 anos. Então morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois de Elon, Abdon governou o povo de Israel. Ele era filho de Ilel, na cidade de Piratom. Abdon tinha 40 filhos e 30 netos que montavam 7 jumentos. Ele governou Israel 8 anos. Então morreu e foi sepultado em Piratom, que fica na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Amém? Até aqui hoje, mais uma vez, o cenário aqui é um povo que constantemente peca. Deus levanta um juiz, dá uma instrução para eles, eles arrependem
E aí vem o tempo da restituição. O povo de Israel estava na terra prometida, havia conquistado a terra, mas agora era governado por juízes. E Deus queria sempre aproximar essa relação, mas um povo muito obstinado e rebelde. É um pouco mais para frente, então, que Deus vai levantar os seus profetas para trazer um novo tempo, um tempo de relacionamento profundo, aproximado com o povo. Amém? Uma graça e paz. Uma boa tarde para você. Nós nos vemos amanhã ao meio-dia aqui no nosso devocional Verbo do Alfa ao Ômega. Nós estamos na leitura bíblica aí, né? Já lemos então alguns livros do Pentateuco, nós já lemos todo, nós já lemos Josué, nós já lemos, estamos lendo agora então o livro de Juízes. Amém?